Mas agora o assunto é muito sério, está todo mundo falando sobre a greve, não é à toa, está afetando muitos passageiros, está causando transtorno aí para a sociedade brasileira aqui em São Paulo, e o doutor Eduardo Leite está aqui para dar mais informações para a gente. Tudo bem? Quanto tempo, doutor Eduardo? Seja bem-vindo à Revista da Cidade. Tudo bem, Maria? Tudo graças a Deus, você? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, tudo ótimo naquelas, né? Porque se tratando de transporte público, ainda mais do metrô, tá uma confusão. E sobrecarregou também a linha de ônibus. Tem linhas especiais, tem mais de 700 ônibus a mais que continua hoje por conta da greve no metrô. Como que anda? Eu sei que vocês conversaram muito aqui no Revista da Cidade sobre o assunto. O que aconteceu hoje especificamente, principalmente às 5 da manhã, que começou uma manifestação no metrô Ana Rosa? Na verdade, até por conta da decisão do TRT ontem, né, que o tribunal se reuniu e chegaram para julgar a questão da greve e, sobretudo, também o dissídio coletivo deles, porque é o mês de maio. E o Tribunal Regional do Trabalho decidiu, obviamente, considerou a greve abusiva, como nós já tínhamos anunciado na sexta-feira, porque não há o que se falar de ilegalidade, mesmo porque a Constituição contempla essa questão, assegura a questão da greve, obviamente, respeitando os serviços essenciais, né, com uma ressalva. Então, o tribunal anunciou essa abusividade em relação à questão da greve, determinou o encerramento da greve imediatamente, o retorno dos funcionários ao seu trabalho, também julgou a questão do dissídio coletivo, que ficou em 8,7%, índice esse já sugerido e já ofertado pelo metrô, sendo que os metroviários começaram com 35%, depois vieram para 16% e agora, por último, aceitavam com 12,2%. Né? Entretanto, não foi isso que a Justiça decidiu. Agora, há de se lembrar o seguinte: primeiro, porque isso não é uma decisão definitiva, tá? Cabe recurso ao TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, não é que encerrou imediatamente a discussão. A discussão ela pode ser, obviamente, pode ter uma continuidade, né? Cabe às partes encerrarem ou não esse processo neste momento. Além disso, o Tribunal Regional do Trabalho também aumentou a questão, agravou a questão da multa, porque a juíza aplicou a semana passada a multa de 100 mil reais por cada dia de greve ao sindicato, obviamente, e o tribunal ontem majorou essa multa para 500 mil reais dia. Agora, isso obviamente não tira, não impede que a greve seja encerrada imediatamente, né? Mesmo porque dizem que decisão judicial ela tem que ser cumprida. Entretanto, quando há um recurso que pode ser recorrido daquela sentença, obviamente pode-se dar continuidade, como de fato aconteceu, que está acontecendo com relação à greve. Mas, doutor Eduardo, em relação à greve, que muitas pessoas falam que a partir de um dia se torna abusivo, isso existe ou é de direito do trabalhador realizar a greve e não tem um prazo definido? Não, a Constituição ela contempla o direito de greve, entretanto ressalva, né, o direito de greve com a questão dos serviços essenciais. Transporte é um serviço essencial, saúde e alguns outros setores, segurança pública é também essencial. Agora, a partir do momento em que o tribunal dá uma decisão, né, é óbvio que cabe às partes acatarem ou recorrerem. Né? Neste caso, os metroviários resolveram continuar com a greve. O que eu percebo, o que eu percebi hoje pela manhã, com a assembleia de ontem que eles fizeram, os metroviários, é que, na verdade, a greve ela se enfraqueceu, ela vem se enfraquecendo a partir de ontem. Então, hoje, apesar dos 1.500 funcionários do metrô, tão somente 200 e poucos tinham voltado, 295 voltaram, então ela vem se enfraquecendo, porque ontem rachou, ou seja, uma parte dos metroviários queriam retornar e a outra parte não. Os seguranças e agentes de segurança queriam permanecer e declararam a continuidade da greve. Entretanto, os condutores dos trens queriam voltar, mas prevaleceu, obviamente, a maioria e declararam a continuidade da greve. Agora, o que eu penso, Marise, é o seguinte: primeiro, ela está perdendo força não em função de uma atuação do governo. Porque
o governo não fez nada, o governo cruzou os braços e deixou os 3.900.000 usuários sem uma resposta, né? Eu penso, na minha humilde opinião, que o governador já deveria ter assumido essa responsabilidade para poder negociar, porque muitas vezes tem um ditado que eu sempre gosto de utilizar: o paciente melhora com a atenção. Quando você não dá atenção para ele, ele morre. E o governador não está dando atenção. Não adianta colocar o presidente do metrô para tratar disso, não adianta colocar o secretário de transporte, que é intransigente também e não chega em lugar nenhum. Né? Isso já se demonstrou. Ontem o próprio governador já se manifestou em relação a isso. Disse no seu pronunciamento que a justiça teria declarado a greve ilegal. Ele está mal informado, porque não foi declarada ilegal, foi declarada abusiva, o que demonstra efetivamente que o governador não está sabendo o que está acontecendo. E sobre essa declaração que saiu na imprensa sobre a demissão das pessoas que não voltarem a trabalhar? Esse é um outro questionamento, porque já hoje pela manhã o próprio secretário de transporte, o Dr. Jurandir, disse que 60 funcionários teriam sido demitidos com justa causa. Só que o que acontece, como não é uma decisão, a decisão de ontem não é uma decisão transitada em julgado, ou seja, não se encerra a decisão de ontem. Então isso não procede. Obviamente pode ocorrer o seguinte: se demite com justa causa e depois a justiça reintegra. Daqui a um tempo, aqueles prejudicados, que se sentem prejudicados com a demissão com justa causa, ingressam na justiça e a justiça acaba reintegrando. Por quê? Porque, na verdade, fica difícil, diante dessa confusão toda, fica difícil de você aferir e saber com certeza, com absoluta certeza, de que aquele funcionário efetivamente ele foi impedido de trabalhar. Isso. Ou ele, na verdade, de fato não quis trabalhar. Porque não tem provas em relação a isso. São muitas pessoas. Geralmente acaba ocorrendo a reintegração, a justiça manda reintegrar esse funcionário. Então, o que eu vejo neste momento, é que o governador deveria de assumir essa responsabilidade, chamando os grefistas para uma conversa, para tentar chegar a uma convergência, ou seja, a um consenso. Isso é um ponto. E depois tem outra. Isso é um fato muito importante. Isso demonstra que o governo não estava preparado para o enfrentamento da greve. Por quê? Na sexta-feira, quando nós perguntamos qual era o plano B, o que o governo faria se eventualmente continuasse a greve, simplesmente estavam de braços cruzados esperando a decisão da justiça. O que, obviamente, não é uma boa gestão isso. Né? A gestão ela precisa ter o plano B, ela precisa ter outros dispositivos, outras ações para serem praticadas até para suprir essa greve. Tanto porque foi avisado há muito tempo. Muito tempo não. Eu estou dizendo para você, desde a Copa das Confederações do ano passado, ou seja, o governo poderia ter privatizado as linhas, poderia ter privatizado da mesma forma que está privatizado a linha 4. Porque a linha 4 e a linha 5 estão funcionando. A linha 4 amarela, ela é privatizada. Isso. Ou seja, então teve tempo para poder privatizar as linhas, né, que obviamente poderia ter tido outras ações, poderiam ter, na verdade, orientado ou dado instrução, por exemplo, para policiais militares conduzirem os trens, num caso de extrema gravidade como essa. Já era anunciado que essa semana passada e essa semana seria duas semanas complicadas. Aliás, eu acho que é só o início das complicações, muito mais problemas nós teremos pela frente. Então, o que acontece? O que eu percebo é que, efetivamente, o governo já sabia, o governo federal, o governo estadual, sabia dessas greves. As greves vão ser desencadeadas hoje. Já os metroviários já estão apoiados pela CUT, já estão apoiados pelo Passe Livre, já estão apoiados pelo MST, enfim. Então, por aí, nós percebemos o tamanho da encrenca que nós temos pela frente, o tamanho da encrenca que o governador tem pela frente. Então, eu penso o seguinte: para amenizar essa situação, o que o governador deveria de fazer é chamar os metroviários, conversar com os metroviários. Tanto é verdade que o próprio sindicato encaminhou uma carta ontem para a presidente Dilma para que ela pudesse intervir nessa conversa e que pudesse, obviamente, abrir essa discussão com o governador do estado. Então eu acho que o Alckmin está pecando exatamente isso, não sentar com os grevistas.
Então, doutor Eduardo, daqui a pouco a gente continua a falar sobre esse assunto. Então, no seu parecer, o governo teve tempo suficiente para fazer um planejamento todo, mas parece que subestimou que a greve fosse acontecer. Daqui a pouquinho eu volto com o doutor Eduardo, mas deixa eu voltar com o doutor Eduardo Leite. Nós estamos falando sobre a greve no metrô. E tá uma confusão, vocês viram no metrô Ana Rosa, repercutiu muito na imprensa, aquela loucura toda com os policiais e manifestantes, e parece que teve uma junção também, né, de vários manifestantes e várias causas, acabou criando um problema atrás do outro. Marise, hoje pela manhã nós tivemos 13 pessoas detidas na estação Ana Rosa, porque tentaram obstaculizar a entrada de funcionários para o trabalho. Né? A polícia militar, o choque esteve lá, dispersou com bombas, enfim. E aí começam os confrontos, porque a sociedade não gosta, ela pode até sofrer com esse problema do transporte público, mas a sociedade não gosta desse tipo de violência. Por quê? Porque na verdade nós estamos vivendo uma democracia, não podemos viver uma democracia autoritária, né? Uma democracia de força. Sim. Isso não pode ocorrer. Então, eu acho que a coisa tem que ser conduzida de forma adulta, porque são todos adultos, e parece que isso não tem sido demonstrado. Eu acho que a intransigência até do próprio secretário, e aí eu não estou defendendo a greve, nunca defendi nenhuma greve, é o que eu sempre digo, algumas pessoas me questionam, falam, olha, você é de que partido? Eu não sou de partido nenhum. Né? Eu sou partido do Brasil, eu na verdade torço para que o Brasil melhore. Você quer um país melhor. É lógico, eu quero ter oportunidade de viver num país melhor. Então eu não sou de partido nenhum, não tenho vinculação partidária, entendeu? A minha posição é outra, né? A minha posição é realmente que os candidatos possam ser autônomos e que não tenha partido, porque eu acho que partido, sindicato, só atrapalha a vida das pessoas, né? Isso já está demonstrado, está mais do que provado, né? Essa questão da greve dos metroviários pode desencadear e provavelmente vai desencadear outras, né, outros grupos a também aderirem a essa greve, essas manifestações que ocorrem, porque no fundo, se você for pensar, não é só a questão do dissídio, são outras questões de corrupção que o governo tem. Estamos cansados de ouvir todos os dias. Nós abrimos o jornal e vamos ver quem que é o bandido do dia, né? Quem que é o malandro do dia, quem que é o deputado, o governador, enfim, quem é o político, né, bandido do dia. É isso que nós... E na verdade as pessoas estão cansadas disso. Ninguém mais aguenta essa questão. E depois nós tivemos um problema muito sério com relação ao metrô, envolvendo até o cartel do metrô. Enfim, então é isso que na verdade as pessoas querem. O governador tem que se explicar. Então, a questão podem outras greves ser desencadeadas. Por exemplo, os metroviários do Rio de Janeiro já estão ameaçando entrar em greve. Né? Você tem outros, Belém do Pará, por exemplo, professores municipais estão em greve. Criciúma, transporte público está em greve. Rio de Janeiro, vigilantes e professores municipais e estaduais. Rio Grande do Norte, agentes penitenciários. Belo Horizonte, servidores estaduais da saúde. Juiz de Fora, professores municipais. Natal, rodoviários podem entrar em greve no dia da abertura da Copa. Então, muitas greves e manifestações podem ocorrer. Então essa semana é uma semana emblemática, é uma semana que todos os brasileiros devem ficar, obviamente, atentos, né, para saber o que fazer, quais são os movimentos que vão poder se programarem para essa semana, Eduardo, que vai ser uma semana realmente complicada. Você acha que antes do Mundial pode ser que tenha algum acordo final? Olha, pode ser que sim, eu até acredito, porque, como eu disse, a greve está se enfraquecendo em função dos próprios grevistas, que já se dividiram ontem. Né? Não é por conta da ação do governo, porque o governo não tem feito nada. Tá? Então eu acho que ela pode se enfraquecer e, eventualmente, eles podem voltar ao trabalho e voltar à normalidade antes da Copa. Né? Mas outras manifestações podem ocorrer daqui para quinta-feira. Tá, né? É o que eu percebo. Mas nós estamos atentos. Ou seja, todos os movimentos que ocorreram durante essa semana. E cada nova informação nós vamos atualizando aqui no Revista da Cidade. Doutor Eduardo, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Imagina, boa semana para todos. Você também. Espero muito que sem manifestações, sem confusão. Isso mesmo. Vou fazer um rápido intervalo.